sobre ser autênticos. O tema do ano é ser, amém? E a autenticidade significa conforme a sua origem. Não há imitação na autenticidade. E eu estava estudando, e só vamos falar de um texto, podíamos, cada tema são 7 aspectos que vamos falar, que devemos ser autênticos, mas podíamos falar mais, ou outros até talvez mais relevantes, mas de certa forma eu peguei no texto que Tiago escreveu, que realmente revela este sentimento que nesta manhã nós vamos poder estudar. Estamos na época da imitação. Uma pessoa inventa um estilo, um carro, por exemplo, a Tesla começou de uma forma desenvolvida, porque os carros elétricos já existem desde 1800 e troca ao passo, não é? Não é uma coisa nova, mas que só ganhou força agora. E estamos a ver, por exemplo, a Tesla, ela criou realmente o carro mais vendido já no mundo. No entanto, já há tantas marcas, umas que imitaram, outras que criaram coisas diferentes. Assim é com a roupa. Alguém criou uma marca e alguém faz a cópia, a contrafação da marca. Nós também encontramos em qualquer área, seja ela qual for, as imitações. A Colgate foi, além, não sei se sabem, mas era um cristão que chegou a viver de 10% de tudo o que ganhava, dando o restante ao Senhor, logo já no século passado. Mas a seguir à Colgate inventou-se muita pasta de dentes. A Coca-Cola, há muita imitação de Coca-Cola, há muita coisa. E sobre cristianismo, sobre igrejas, sobre qualquer área da vida, existe muitas imitações. É ou não é? Há muita gente imitando Cristo. Há muita gente imitando, se for uma imitação apaixonada, agora imitando, mas de uma forma falsa. E nós precisamos ser autênticos, não supérfluos. Eu sei que esta mensagem não é popular e muita gente não irá ouvir na rede social, mas a nossa vida como cristão tem que ser uma vida autêntica. O nosso ano é ser, 3 pontos. Porquê? Porque tem uma continuidade de ser. O que representa, quais os aspectos. E nós como igreja precisamos de ser autênticos. Autenticidade não significa perfeição. Quando eu sou autêntico, não vamos tentar perceber o que eu quero ensinar. Quando eu sou autêntico não significa que eu seja perfeito. Porque eu posso ser imperfeito e ser autêntico. Vocês entendem o que eu estou a falar? Porque a perfeição não tem a ver com a autenticidade. Uma Coca-Cola, ela pode não ser perfeita, mas ela é autêntica porque ela é o que o seu original fez, a quem o criou. Um Tesla não é um carro elétrico perfeito, mas é conforme o original. E eu quero dizer, tu és uma pessoa autêntica. O que tu transpiras para o mundo, pode não ser autêntico. Então significa que tu podes ser um cristão mais ou menos perfeito, embora autêntico. Eu acho que nós temos uma carência de autenticidade. Nós queremos sempre mostrar o que não somos. Isso rouba-nos a autenticidade. E como cristãos nós precisamos ser autênticos. E a autenticidade, ela representa também muitas vezes revelar a nossa fraqueza. Eu provo-vos pela Bíblia que Deus quer que a gente seja autênticos até quando estamos em fraqueza. Quando a nossa fé está fraca. Quando precisamos que alguém ore por nós. Quando estamos com dúvidas. Quando precisamos de um apoio de um amigo. Quando estamos zangados com alguém, ser autênticos. Eu estou zangado contigo. Eu estou magoado contigo. Eu preciso ser autêntico. Vocês entendem? Porque essa coisa de ser intocável não existe. Até Jesus um dia, na sua autenticidade, sem nunca ter pecado nem falhado, ele estava a orar ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porque era tão dorido o que ele ia passar. Ele ia sofrer tanto por causa de nós, que ele teve um momento que ele disse: Pai, será que eu tenho mesmo que fazer isto?
Todavia faça-se a tua vontade e não a minha. Ele, quando estava na cruz a ser ali machucado, porque para mim, vocês talvez muitos de nós não entendem, que a cruz não tem a ver com dor física. Tem a ver com o meu Jesus levar sobre ele os teus e os meus pecados. Ele levou sobre ele o seu corpo, as tuas e as minhas doenças. E ele teve um momento que reclamou, entre aspas, Pai, por que me abandonaste? Autenticidade do próprio Jesus. Podia estar ali, obrigado Pai, porque me deste força para isto. Estes canalhas todos que me estão a matar, que não entendem porque estou a morrer. Mas não, Jesus Pai, perdoa-lhes. Porque esta gente não entende a autenticidade da forma como vê os outros. Não entendem o que estão a fazer. Este é o nosso problema da autenticidade. Os pastores gostam de mostrar o que não são. Porque no altar quase todos somos muito agradáveis, ou não, depende do estilo pastoreio. No altar parece que o pastor não tem problemas com a mulher, parece que não tem problema com os filhos, parece que é um perfeito e um santarrão, mas não é, o pastor é um homem. Um homem que não é igual a Jesus, porque ele falha e Jesus não falhou. E Jesus mostrou que temos que ser autênticos. Eu gostava que nós lêssemos, nós vamos estudar Tiago 5, 7 a 20. E não vamos ler o texto todo seguido, para não cansar quem vier a ouvir online. Então depois vamos nos alimentando à medida que precisarmos. Mas eu gostava de começar pelo verso número 16 para revelar, nos despirmos, nos expormos, diga expormos com a nossa autenticidade. E diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai para que sareis. E orai uns pelos outros para que sareis. Ou seja, pois podemos continuar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que eu quero centrar na parte A do texto. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E chama-se autenticidade. Quando eu me culpo, quando eu confesso, e a Igreja Tradicional Católica Apostólica Romana, ela pegou um bocado nesta verdade e gerou o confessionário para que as pessoas vão se confessar ao padre, interpretando de uma forma diferente de nós, respeitando o que eles fazem. Não estou aqui para falar mal dos católicos nem de ninguém. A nossa missão como cristãos não é falar dos outros, é falar de nós, e falar de nós com autenticidade. Pode dizer amém? Que essa coisa de viver a dizer mal dos outros não nos leva a lado nenhum. E vamos falar sobre isso também. Mas a grande questão é a autenticidade de nós próprios. Sermos autênticos ao ponto de confessarmos as nossas culpas. Não é a culpa dos outros, é as nossas. Uns aos outros. Para quê? Para podermos ser curados. Não é? É interessante nós entendermos esta verdade. Porque quando eu confesso a minha culpa, eu estou trazendo cura para mim. A Bíblia diz, e mais à frente vamos ver, a Bíblia diz para nós, não é? Estarmos diante de Deus sem qualquer tipo de subterfúgios, sem capa, sem máscara. E há aqui esta carência, eu sinto esta carência, de autenticidade de uns e outros. Eu luto na minha vida, eu tenho lutado no meu ministério para não parecer aquilo que não sou. Eu não sou super pastor, não sou super espiritual, não sou super santarrão. Eu sou o Paulo Alexandre Ferreira Teixeira, com falhas e com uma paixão muito grande de ver este conselho convertido aos pés de Jesus. Mas como um homem falho, um pastor falho, como um pastor com defeitos, com ambições às vezes menos corretas, com sentimentos que não são os melhores, sempre, porque há momentos que são bons. Como conseguiremos isso? Eu vou-te dizer, sendo autêntico. Sendo autêntico nas virtudes, sendo autêntico nas desvirtudes. Sendo autêntico quando temos razão,
sendo autênticos quando não temos. Sendo autênticos quando estamos certos, sendo autênticos quando estamos errados. Sendo autênticos quando negociamos, sendo autênticos quando a nossa palavra foi contra nós próprios. Sendo autênticos em toda a forma de viver. E o apóstolo Paulo também, podemos nos inspirar em Paulo, quando ele diz que miserável homem que eu sou. Sua autenticidade de pessoa. Mas que pessoa é esta? Pessoa que em determinado momento ele disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. O mesmo que disse algo tão grandioso, sede meus imitadores como Cristo, como eu sou de Cristo, também diz, miserável homem que eu sou, como o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero fazer esse faço. Mostrando a sua autenticidade. Quando eu olho para a história de Davi, se há alguém eu vejo que em determinado momento não foi autêntico, é Davi. Mas também vejo em determinado momento a sua autenticidade. Entendem? Então, meus amados, que nós nesta manhã possamos tornar-nos autênticos. Diga comigo, eu quero ser autêntico. Autenticidade também, para não haver confusão, não significa ser estúpido, mal educado, só porque tu és uma pessoa extrovertida ou uma pessoa de sangue quente. Não nos dá o direito de faltar ao respeito ao nosso semelhante. Mas dá-nos direito de abrir o nosso coração com o nosso semelhante. Amém? E nós possamos ver isto. Então, primeiro aspecto que eu gostava que nós pudéssemos entender encontra-se no verso 7 e 8. A nossa autenticidade. Vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Temos que ser autênticos na nossa paciência. Às vezes nós queremos ter paciência em determinadas áreas, ou queremos que sejam pacientes connosco, mas não queremos ser nós pacientes com os outros. Há uma coisa que a igreja e nós como cristãos temos que aprender. Tudo tem o seu tempo. E temos que saber esperar. Não dá para ser o que nós queremos ser antes do tempo. Não dá para ser jovem antes de ser jovem. Não dá para ser velho antes de ser velho. Temos que saber esperar pelo tempo. E a minha mulher há muitos anos pregou aqui, volta e meia relembra, a resposta de Deus à nossa vida é sempre 3. Pode ser uma das 3, assim há que é. Espera, não ou sim. E nós muitas vezes não temos paciência para esperar o que Deus tem para nós. Há 30 e tal anos que Deus ministrou à nossa vida algo que eu acredito que vai acontecer. Há 23 anos que eu acredito que neste conselho Deus me colocou para algo mais do que aquilo que eu vejo. Mas nós temos que ter paciência. Moisés não teve paciência e por isso cometeu um delito. Lembram-se? Logo na sua primeira fase dos 40 anos, logo mais ele teve 40 anos esperando pela resposta e só 40 anos mais tarde Deus confirmou. E quando ele caminhava no deserto, ele teve que ter paciência. A paciência é uma virtude para nos poder fazer alcançar e não desistir do que nós acreditamos. A impaciência faz com que tu percas o propósito de Deus na tua vida. Tu podes perder os objetivos de Deus na tua vida por falta de paciência. Não sabes esperar. É muito engraçado no mundo dos negócios como é importante a paciência. Sem paciência, eu por falta de paciência já perdi negócios. Por falta de paciência geram-se conflitos. Por falta de paciência não se alcançam os resultados. Temos que ser pacientes. Amém? A nossa autenticidade tem que passar por paciência. O segundo aspecto, a nossa autenticidade uns com os outros. Quando nos queixamos contra os irmãos, estamos a expor-nos, diga comigo, eu estou-me a expor a ser condenado. E o verso 9 diz isso. Veja,
O verso 9 é tão interessante que ele mostra: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Igreja, nós temos que ser autênticos. E a nossa autenticidade é não nos queixarmos dos irmãos. E como acabámos por começar a nossa leitura, queixemos de nós próprios. Amém? Nós temos que ser autênticos. Não te queixes de ninguém. Porque tu não és juiz, que a Bíblia diz: não tires o argueiro que está no olho do teu irmão. Tira primeiro o teu defeito. Se tu tens defeito na tua vida, para de falar dos defeitos dos outros. Nós temos que olhar para o nosso irmão com defeitos, mas com o amor de Deus para o ajudar a ser mais perfeito. Igreja, nós não podemos. Irmãos, não vos queixeis uns contra. A palavra é contra. Irmãos, isto foi escrito por Tiago, igreja de Jerusalém, o pastor Tiago. Este homem que passou por viu a igreja a sofrer, viu Estevão a ser morto e viu que o seu povo, a sua igreja, se espalhou pelo mundo, a diáspora começou. E eles dizem que esta epístola foi escrita para a diáspora, este pastor. E ele sabia como era difícil. E se a primeira igreja primitiva, ela já sofria este drama, quando abrimos a igreja de Coríntios, havia irmãos que punham irmãos em tribunal. Irmãos se falavam mal uns dos outros. A igreja de Coríntios é o reflexo de que não vale a pena nós querermos fazer certas coisas, porque já a Bíblia mostra que não resulta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele pode trazer aquele texto fantástico do amor. O amor é sofredor, é benigno, não suspeita, não é contencioso, não se suspeita mal. Porque, irmãos, imaginemos-nos uns aos outros, olhar para uns para os outros com suspeita. O que é que tu estás a pensar a meu respeito? O que é que tu estás a programar? O que é que tu pensas? Oh, irmão, vou dizer aqui um disparate. Borrifa-te para aquilo que pensam a teu respeito. Importa-te com aquilo que Deus pensa a teu respeito. Borrifa-te. Irmãos, nós não podemos viver debaixo do estigma da suspeição. Durante muitos anos, a minha esposa sofreu mais do que eu, embora eu perca sempre uma noitinha ou duas de sono. Quando alguém dizia alguma coisa que era mentira, que era injusto, que era incorreto, quando abençoávamos tanto um casal ou uma vida, e aquela vida a seguir, em vez de ser grata, não era grata, ela virava o jogo contra nós. E realmente eu acho muita graça, porque há dias estava aqui a nossa querida Nadir, não é? A esposa do nosso querido Renato, e estava a partilhar no dia da oração à noite, que estamos este mês a orar das 20 às 21, e ela estava a dizer: passei na cidade e algumas pessoas, eu já fiz parte da ICIR, não é? Já fiz parte da ICIR. E realmente a árvore que se deita pedras é sempre a que tem fruto. Não há outra forma. Só falam mal da ICIR porque a ICIR é uma bênção. A ICIR abençoa o povo. A ICIR não olha para o que tu vais retribuir ou não. A ICIR abençoa. Mas, irmãos, a nossa missão é isso mesmo, é abençoar. E se alguém quer dizer mal, que diga, mas que não sejas tu a dizer mal. Amém? Deixa falar mal de nós. Só podes dizer o que vês. Amém? Só podes falar do que vês, do que vives. E se às vezes vives alguma coisa que não te agrada, não te esqueças, tu também não agradas. Num casamento, quando há uma separação, nunca é só culpa de um. Às vezes o mais bruto é o que fica com as culpas todas. Então que nós possamos ser, igreja, autênticos no nosso relacionamento uns com os outros, sem vivermos a acusar, a viver contra, diga comigo, contra o teu irmão. Porque o texto é tão claro, verso 9, não é? Então que nós possamos nos ajudar de uma forma apaixonada. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros.
Vamos fazer isso? Olha lá para quem está ao teu lado. Pode ser a tua esposa. Se é ela, diz assim: olha, meu amor, não te queixes mais de mim, porque eu também já não me vou queixar mais de ti. Pode ser, ou namorados, ali, os casalinhos de namorados, sim senhora. Não te queixes. Não te queixes. E muito menos dos outros, com quem tu não vives. Amém? O terceiro aspecto que eu queria mencionar é a autenticidade na adversidade. Toda a adversidade tem um propósito, aprenda isso. Eu acho interessante, e eu tenho aqui, vou começar a falar. O Júnior começou agora como empresário, não foi? O Júnior mais a Keila, porque ele não é empresário. Quem é empresário é ali a nossa mulher. Onde é que está a Keila? Está com as crianças. Ela que é empresária. O Paulinho começou há meio ano, um ano, como empresário. O Lázaro, já tens quantos anos que começaste a tua empresa? 5 anos? 5 anos. Ali o Paulo Santos também começou agora há pouco tempo como empresário. Quem é que aqui é mais empresário? O Filipe já é há mais anos, esse já é dos veteranos. 16 anos. O Rodolfo também, 8 anos. 8, não é? E é interessante que sempre que se começa um negócio, por conta própria, o Jacó começou agora também, sempre que começamos um negócio, levamos no focinho. Pumba. Pau, 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 pau. Aparece cliente malandro, cliente que ninguém quer trabalhar com ele, para nos enganar, para nos roubar. Aparece montes de adversidades. Isto no mundo dos negócios. Eu, quando comecei a ser empresário em nome individual na venda de imóveis, o primeiro negócio que eu fiz foi um negócio fantástico, mas teve que correr mal. Ele caiu, mas foi um sofrimento. O primeiro que eu fiz, que não fiz, porque caiu. Caiu, mas não foi só cair. Foi a adversidade que aquilo gerou. E, de um modo geral, nós temos sempre adversidades no início. Os ciganos têm um ditado deles, que não gostam de ver bons princípios aos filhos. Isto quer dizer que quando eles começam a sua vida de casal, é bom que aconteçam problemas, adversidades. Porque as adversidades vão ensinar como vencer a seguir, para não cair no mesmo. Porque pessoa que não aprende com os erros dela, e ainda com os erros dos outros, é burra. Não tem outra palavra, é burro. Quem não aprende nos negócios como gerir, como se saber defender. Há uma coisa que eu ensinava quando dava formação na imobiliária, eu dizia, há 2 coisas que temos de aprender. Primeiro, a ser enganados. E as pessoas ficavam a ser enganados. Segunda, como não ser enganados. Porque às vezes não conseguimos libertar-nos de ser enganados. É ou não é? Às vezes não conseguimos impedir. Você consegue impedir que um pássaro faça cocó em cima da sua cabeça? Não consegue. Mas consegue impedir que ele faça ninho? Não consegue. E às vezes não conseguimos impedir certas adversidades. Seja no mundo dos negócios, seja na família, seja nos nossos relacionamentos, até com a igreja. Há adversidades que surgem no meio. Eu estou tão contente na igreja, mas aconteceu-me uma tragédia, aconteceu-me um problema, fiquei doente, fiquei não sei quê. E há adversidades, ou não há? E nós temos que aprender. Temos de ser autênticos no meio da adversidade. O verso 11, eu gostava que nós acompanhássemos, o verso 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Permita-me este exemplo. Jó teve adversidades a todos os níveis. Negócio, perdeu tudo. Família, perdeu os filhos. Saúde, perdeu a saúde. Você está cá e o exemplo vem na Bíblia. Vem ou não vem? Isto para nos ensinar que há adversidades a todos os níveis. E nós temos que ser autênticos. Irmão, se eu estou a passar por uma crise, eu tenho que dizer, irmão, eu estou... Claro, não vais dizer a toda a gente, não é? Escolhe a pessoa certa, ou o pastor, ou alguém que te ajudou espiritualmente e que tem uma palavra sábia. Agora, a adversidade, ela pode vir a qualquer nível. O exemplo de Jó, nem vale a pena falar mais nenhum. Ele perdeu teve todo o tipo de adversidades. E sabe como é que ele fez?
Ele louvou a Deus. Ele glorificou ao Senhor, até que o Senhor foi tão misericordioso que deu-lhe tudo em dobro. A nossa vida não é uma vida de adversidades, mas a nossa vida tem adversidades. Por isso que o Senhor diz, são bem-aventurados os que sofrem. Há sofrimentos que são provocados de forma alheia a nós. Nós não temos culpa. Há sofrimentos que são provocados por nós. Foram asneiras nossas, cometemos delito, fizemos coisas erradas, tivemos situações que não fomos sábios na forma de gerir. Então, meu amado, só tens que te culpar a ti e dizer, papai, liberta-me. Irmãos, eu já cometi asneiras, até no mundo dos negócios. Eu já dei a minha palavra sim a negócios que depois mais tarde eu queria dizer não, mas porque eu tinha dito sim, não saí da minha palavra. E nós vamos ver isso também, sobre a nossa palavra. Nós temos que aprender que há adversidades. E não é nenhuma fraqueza. E às vezes nós temos a sensação que falir é sinal de que estávamos mal com Deus. Jó faliu. Perdeu tudo e não estava mal com Deus. Mas podemos estar mal com Deus na mesma e sermos milionários e nunca perdermos a fortuna, porque não são essas coisas que mostram quem tu és. Tu não és melhor pessoa por ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Nem és mais abençoado por teres dinheiro ou não teres dinheiro. Lembra-te disso. Às vezes nós confundimos, tenho uma família muito bonita porque Deus me abençoa. E as pessoas que não creem em Deus e têm famílias bonitas também. Às vezes nós queremos honrar Deus com coisas que não honram. Sabes onde é que honras Deus? Não é no momento da tua fartura, é no momento da tua miséria. Aí é que tu honras Deus. De ser fiel no teu dízimo quando tu tens muito, é fácil. Até dás a mais. Mas ser fiel a Deus quando tu tens falta, aí é que tu mostras quem tu és. E deixa-me dizer-te, é nesse momento que a tua sementeira vai produzir muito. Porque a sementeira na falta, na crise, na pobreza, no momento em que não há nada a não ser um punhado de farinha para morrer com o próprio filho, como dizia a viúva, é nesse momento que nós honramos Deus e damos primeiro para Deus e depois para nós. É aí que mostramos quem somos. Porque ser rico, ter dinheiro, ter fartura e ser fiel não diz nada. Muitos até nesse momento são mais infiéis. Também quando têm muito. Porque querem gastar mais. Porque querem mais férias, querem mais carro, querem mais isto. Queridos, é na adversidade que nós mostramos quem somos. Seja a adversidade financeira, seja na nossa saúde. Eu estou num momento de alguma debilidade física. Eu sinto o meu corpo a ter diferenças. Mas não estou zangado com isso. Já cá moram 54. Já só faltam... Não, falta nada. Até aos 120. Façam as contas. Já não falta tudo. Agora, eu tenho que aprender, ou Deus me cura de alguma adversidade física, ou eu tomo medidas para contrariar essa adversidade. É ou não é? Hoje estava a dizer à minha esposa, amor, já me apareceu 100. Não é 100, é 100, 100. Só que ainda lá tinha 700 gramas também. Eu digo assim, ontem fartaste de andar de um lado para o outro, não foi? Emagreceste um bocadinho por causa disso. Mas e olha, ainda tinha feito nada ali naquele sítio, no trono. Não, que senão tinha caído dos 100. Eu estou a lutar para emagrecer, não é fácil, a tendência humana. Mas eu não, irmãos, é a minha fragilidade. Para que é que eu vou dizer que não estou com algum início, ou no início de alguma debilidade física, se eu estou? Para dizer que sou muito espiritual. Eu até já sou perito em Covid, já tive 2 vezes. Primeira vaga, 5ª vaga, Covid. Espetáculo, sou o melhor. Mas porquê é que eu hei de dizer o contrário? Agora, não me vês com medo de morrer. Ontem vinha na Paravalheira com o Luís Carlos, não foi? Com o Paulo Santos.
e mais ali o nosso Vítor, como eu gostaria de morrer. Há uma que eu não vou contar. Quer dizer, não há morte mais linda que é morrer a dormir. Há alguma coisa mais linda. Morrer sem... Até o cara queres morrer... eu digo assim, o papai vai-me dar uma morte maravilhosa. Nem vou dar por ela. Então, mas eu quero morrer aqui cheio de dores, 10 anos acamado, a fazer xixi na cama. Não quero isso. E Deus não me vai dar isso. Deus não me vai... Não é... Porque eu quero que... Eu também brinquei e dizia, e é verdade, fiz a minha mulher feliz 33 anos, talvez na altura tínhamos 70, 80 anos de casados, não é? Não vou estragar essa felicidade no fim da vida. Não quero que ela sofra por minha causa. E se eu morrer novo, que Deus lhe dê um marido melhor que eu. É o que eu desejo para ela, mas desejo de coração. Tal como ela deve desejar. Isto aqui é amor. Amar não é já há de ficar a chorar no resto da vida. Mas que raio de amor é esse? Isso é amor? Desculpe, mas isso não é amor, isso é egoísmo. Marido que ama a esposa tem que a fazer feliz quando vive com ela. Porque se ela está feliz, vais ter mais mimos. Pois é, mima. Que ela depois dá-te mais mimo. Agora, esses maridos e tal, eu não quero a minha princesa nas mãos de ninguém. Vive feliz com ela agora. Se tu morreres, deseja que ela seja feliz. Eu, quando digo de homem para mulher, mulher para homem igual. Vamos ser autênticos na nossa adversidade. E a nossa palavra, a autenticidade na nossa palavra. Temos que ser pessoas de palavra. O verso número 12, para eu não estender muito, só tenho 10 minutos. A palavra da nossa palavra, a autenticidade na nossa palavra, verso 12, diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, ouça, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. O Senhor Jesus disse, o que passar disto é procedência maligna. O que passar de sim, sim, não, não, é do maligno. Não podemos jurar pelo céu, não podemos jurar pela terra. A nossa palavra, a palavra de um cristão tem que ser sim, sim, não, não. Eu tenho dito a quem é empresário, a quem começou agora há menos tempo, não prometam aos clientes aquilo que vocês não podem dar. Não prometam que fazem num mês. Vocês já têm trabalho que não podem falhar com o cliente anterior. Diga, daqui a 3 meses. Há um pai e filho, posso dizer, não vou dizer o nome que não devo, que trabalham muito bem, já trabalharam para mim. Há 1 ano ou 2 atrás, perguntei-lhe se ele podia me fazer um trabalho. Ele disse, Paulo, só em janeiro. E hoje estávamos ainda antes do meio do ano. Ele não quis preocupar-se em agarrar o meu trabalho e ir lá começá-lo 15 dias depois, para depois deixar-me pendurado 6 meses, só para agarrar o trabalho. Ele não é crente, não vem a ICIR. E ele disse, não consigo a não ser para o ano, só em janeiro, eu tenho já trabalho que preenche o ano inteiro. E eu sempre paguei na hora, sempre fui correto, ele nunca falhou comigo, não tenho razão de queixa. E sabe o que eu lhe digo? Eu disse, obrigado pela tua honestidade. Mas eu vou ver se consigo mais cedo. Você já percebeu, irmão? Nós temos de ser autênticos. A nossa palavra vale ouro. E a tua palavra vale bênção de Deus. O teu sim ou o teu não tem mais força se tiver verdade do que qualquer outra palavra que pareça melhor. Nós não somos politicamente corretos. O cristão não tem o NIM. Sabe o que é o NIM? É a coisa mais irritante para quem pede um crédito. Fica em NIM. Nem é sim, nem é não. Logo se vê. Nós não temos NIM. A NIM é uma modernice. É que nem é sim, nem é não. É NIM. Nós temos que ser pessoas autênticas, de palavra. Quando nos comprometemos, cumprimos. Quando falamos, fazemos. Quando dizemos que estamos. Estava a falar hoje de manhã sobre a nossa pontualidade. Nós temos de ser pontuais. Pontualidade significa respeito por quem marcamos o compromisso. Amém? Porque o que passa disso gera condenação.
Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis. Ainda por cima há pessoas que ainda juram, mentindo. Nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. A Bíblia está a levar-nos à condenação pela falha do nosso sim e do nosso não. Amém? Ser autênticos. Quando tu vives no mundo, quando estás com a tua família, com compromissos espirituais, pastor, eu não tenho a certeza se consigo. Mas eu vou tentar. É mais lindo isso do que dizer, pastor, sim, conte comigo. E depois não apareces. Isto é para voluntários. Isto é para qualquer área. Isto é para o teu patrão. Diz ao teu patrão não quando é para dizer não. Tal como o teu filho tem que aprender a palavra não ou sim, tu também tens que mostrar que tens um não e que tens um sim. Amém? Quarto aspecto, autenticidade, ou melhor, quinto, autenticidade no momento em que vivemos. Sermos autênticos com o momento. Eu há bocado já parei aqui um bocadinho. No momento, se eu estou feliz, vou ser autêntico. No momento, se eu estou doente, eu vou ser autêntico. Vamos ler 13 e 14, o versículo do mesmo texto. Está alguém entre vós aflito? Ora, está alguém contente? Cante louvores. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Amém. Verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que é que eu quero dizer? Nós temos de ser autênticos com o momento do nosso presente. Estou em fragilidade. Vamos ser honestos. Alguém está cá? Alguém me está a ouvir? Está a fazer sentido a palavra? Acha que você está a ser abençoado? Então, meu querido, vamos ser autênticos. Diz para quem está ao teu lado, ser autêntico. Tu que estás online, os que estão online, peço desculpa por me esquecer de vocês às vezes, mas vamos ser autênticos, tu que nos estás a ouvir. Agora, autênticos como? Estou feliz. Então vamos cantar alegres. Amém? Alguém feliz nesta casa? Vamos louvar ao Senhor. Está doente, está triste, está angustiado, está com falta de fé. Vamos ser autênticos. Eu digo um momento porque há momentos na vida em que não nos apetece cantar. Há momentos na vida em que não nos apetece falar. Às vezes eu chego a casa e a minha mulher gosta muito de conversar, é muito faladora. E eu já lhe disse uma vez ao outro, amor, estou numa neura que nem me digas nada, deixa-me curtir sozinho. Temos de ser autênticos. E ela deixa-me lá pendurado. Pronto, então curto. Não é? Porque todos precisamos do nosso espaço. Ou não precisa, ou sou só eu. Eu devo ser mesmo cheio de defeitos. Hã? Todos nós. E se o pastor te liga, pastorzinho, olha, eu estou aqui muito mal. Epá, você não pode vir ter comigo. Eu precisava ter uma palavra consigo. Por que é que você não faz isso? Seja autêntico. Não espere que sejam os outros a fazer por si. A nossa está... Olha o que diz o texto. Vamos ver o primeiro versículo. 13, por favor, 13. Coloque na tela. Está alguém entre vós aflito? Ora. Está alguém contente? Cante. É ou não é para ser autêntico no momento em que estamos a viver a experiência? A seguir, está alguém entre vós doente? Chama o presbitério. É os pastores, o pastor da igreja. Às vezes nem é preciso ser presbítero, é o teu líder do grupo de conexão. Liga para ele é um líder, ele é alguém que te ama, que cuida de ti. E se for preciso, ele chama-me a mim. Ou chama o Júnior. Não tenhas problemas, chama. Diz, pastor, o líder, pode ser o Danilo. Ó Danilo, pá, estou muito mal, pá, eu preciso estar um bocadinho contigo. Será que tens um bocadinho para mim? E vais lá. Isto há que é ser igreja. Isto há que é ser família.
Não é enfias-te lá num buraco, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém ora por mim, ninguém diz nada. Já começas a acusar o irmão. Vamos ser autênticos no momento em que estamos a viver. O sexto aspecto, autenticidade diante de todos. Vamos ser honestos, confessemos a nossa culpa. É o verso com que começamos, o verso 16. Amém? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Vamos ser autênticos uns com os outros. E por fim o sétimo, que é para mim também muito importante, que é ganhar o nosso irmão perdido. Já reparou que isto tem a ver com relacionamentos, este texto? Todo o texto. O verso 19 e 20 diz: irmãos, se alguém entre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meus amados, que missão maravilhosa. Cuidar, ser autênticos para ajudar o nosso irmão desviado. Ajudar o ímpio que não tem Jesus. Ajudar o colega no nosso trabalho. Ajudar a nossa família, os nossos amigos e os nossos inimigos também. Vamos ser autênticos. Amém? Eu gostava que nós refletíssemos seriamente sobre estes 7 aspectos. Primeiro, ser paciente. Autenticidade uns com os outros. Autenticidade na adversidade. Autenticidade na palavra. Autenticidade no momento que vamos vivendo. Autenticidade da nossa culpa. Sexto aspecto, e uns com os outros. Vamos ser honestos, confessando a nossa culpa. E a autenticidade com o nosso irmão perdido. Vamos ajudá-lo a converter-se. Ajudá-lo, resgatá-lo do seu erro. Vamos ficar de pé. Fechar os nossos olhos no lugar onde nos encontramos. Tu que estás online, possas também fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos para os céus e refletir sobre o que ouvimos, irmãos. Que não sejam só palavras, seja algo grandioso em tua vida. Não seja só mais uma meditação que tu saias daqui alegre ou até chateado porque foste atingido no teu erro e digas: Deus, perdoa-me. Vamos confessar-nos. Hoje é dia de culto de ceia, irmãos. Quem sabe algum de nós precisa de confessar o seu pecado. Algum de nós precisa de sair do lugar e ter com o irmão e dizer: amigo, perdoa-me. Olha, tu não sabes que eu estou magoado contigo, mas eu quero que tu me perdoes. Talvez tu tenhas suspeitado mal do teu irmão. Vamos ser igreja. Não vamos só parecer igreja, vamos ser autênticos. Uma igreja autêntica. Amém? Oh Pai, fecha os teus olhos. Nesta manhã, Espírito Santo, aquilo que eu não falei, o teu Espírito possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tu possas ter a possibilidade de transformar as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a ser e não só parecer, mas que nós pareçamos, mas sejamos autênticos. Autênticos na adversidade, autênticos na maneira de ser, autênticos no relacionamento uns com os outros, autênticos no momento em que estamos a viver. Pai, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, perdoa a nossa fraqueza. Talvez muitos de nós estão perdendo a fé, muitos estão ouvindo esta oração e já não têm fé, já duvidam de tanta coisa, porque a vida machucou, a vida traiçoou e não tiveram quem guiasse. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos nesta manhã a ser autênticos, em nome do teu Filho Jesus. Vale mais ser conduzido que andar perdido.
não a li de lado nenhum. Inspirei-me noutras coisas que tenho ouvido. Há muita gente que prefere andar perdida que ser conduzida. Se tu não te sabes conduzir nem nos negócios, nem na tua casa, nem na tua vida, deixa-te conduzir por alguém que possa ter autoridade dada por ti para te guiar. Deus colocou homens na terra. A palavra pastor significa guia. Vale mais ser conduzido que andar perdido. Guarda isso.